Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Show? Já por gentileza, vamos fazer aquele procedimento básico de deixar aqui a resolução do gráfico em 1 minuto e o tempo de expiração aqui em 1 minuto também. E abram por enquanto esses dois ativos, Ethereum e Gold, tá? No Ethereum, como vocês podem ver, o preço já buscou uma região específica que agora a gente já consegue entender qual vai ser o objetivo do preço, certo? Então dá para a gente aproveitar aí uma possível entrada de compra aqui no Ethereum, justamente por esse motivo. A gente entendeu de onde o preço estava vindo, está vindo de uma região específica. Que região é essa? Região do último fundo aqui, suporte forte, juntamente com a correção na sobrecompra. Agora ele está fazendo uma micro tendência de alta com o objetivo de buscar esse último fundo, esse último topo aqui e buscar o nível de sobrevenda aqui, tá? Então corrigiu sobrecompra, corrigiu o último fundo, corrigiu região de suporte forte. O objetivo do preço agora é buscar a sobrevenda e esse último topo, tá? Quanto mais o preço começar a subir aqui, mais vão se juntar as duas médias centrais. As médias, para quem não sabe, são essas linhas, tá? Então, a partir do momento que o preço começar a subir, cada vez mais essas médias vão se juntando até que forme o nosso ponto de cruzamento, a junção das duas médias centrais, e ali é aonde a gente vai dar o nosso clique. Se, claro, buscar a entrada, a gente vai pegar uma entrada de compra no Ethereum, tá? Então fiquem atentos aí, possivelmente já na próxima vela, vamos ficar de olho, ver se vai aproximar bem, ó, ainda está um pouquinho distante, vamos ver se essa vela segura, e a próxima busca ali essa entrada de compra para a gente, tá? Então, tá vendo? Quanto mais o preço vai subindo, mais vão se juntando as duas médias centrais. E a próxima vela buscando o nosso ponto de entrada, a gente vai pegar uma entrada de compra aqui no Ethereum, tá? Entradinha a favor do objetivo do preço. Ó, então fiquem atentos aí na próxima vela. Ó, atenção. Ó. Como o preço subiu muito essa vela aqui, acabou ali fazer um ponto de cruzamento antes, tá? O ideal seria essa vela segurasse por aqui e buscasse, acabou passando pelo nosso ponto de entrada sem buscar ali a região que a gente daria o clique, tá? Já está indo direto em direção ao objetivo, mas percebam que ele vai lá cumprir o objetivo, já praticamente cumpriu, tinha um objetivo aqui também fácil de identificar, essa LTB aqui, já foi cumprido esse objetivo, tem o objetivo de alcançar esse último topo e o nível de sobrevenda que está quase encostando aqui. Então percebam que a gente só surfa no movimento do preço, movimento que ele tende a fazer. E a gente descobriu que ele ia fazer esse movimento depois que a gente identificou uma região específica. Que região específica foi essa? Uma região de suporte forte, o último fundo aqui, onde ele corrigiu juntamente com o nível de sobrecompra da banda de Bollinger. Então, logo, ele corrigido no fundo forte, corrigindo o nível de sobrecompra, o objetivo vai ser tocar na sobrevenda. Ele vai fazer uma micro tendência de alta para tocar na sobrevenda. O nosso ponto de entrada seria exatamente aqui no cruzamento das médias centrais. Infelizmente, não buscou, mas a análise foi essa, tá? Acredito que ficou bem claro aí para vocês entenderem por que eu pegaria essa compra aqui, tá? Normal, às vezes acontece, vai passar pelo ponto, não vai buscar, certo? O importante é você ficar atento nos pontos específicos que tem no gráfico para conseguir encontrar o objetivo dele e entrar a favor desse fluxo, certo? Então, ó, objetivo cumprido aqui também, do jeito que eu falei, ó, cumpriu, buscou o último topo, corrigiu sobrevenda. Então aqui, possivelmente a gente pode esperar talvez uma correção em algum outro ponto específico para trabalhar uma venda agora, tá? Vamos olhar o Gold ali. O Gold não está tão legal.
Seria interessante ele corrigir nessa região mais acima aqui. Ou pelo menos... É que ele foi corrigir aqui, mas não corrigiu muito bem. Esses últimos fundos aqui. É mais legal o Ethereum aqui para a gente trabalhar. Então percebam o passo a passo para você pegar uma entrada com esse operacional. Legal, o nome é ponto de cruzamento. Então é só cruzar as médias aqui que você vai dar o clique? Não, tá? Não é assim. Não é qualquer hora que cruzar, buscou, você pega. Não é assim. Você tem que entender de onde o preço está vindo. O mais importante do operacional é isso. Entender de onde o preço está vindo e para onde que ele vai. Qual que é o objetivo dele. Para aí sim, você entendendo esse objetivo, surfar nesse movimento que o preço tende a fazer. E quando o preço buscar ali o seu ponto de entrada, você executa a operação a favor da micro tendência. Tá? No caso aqui, uma micro tendência de alta, a gente pegaria uma compra, certo? Então, o mais importante aqui é você identificar os pontos específicos do gráfico. E um exemplo, como foi dessa entrada que a gente ia pegar, essa região de suporte do gráfico, a correção no último fundo. Então, apenas com uma linha horizontal, descobrindo uma região de suporte, onde o preço tende a tocar e reverter para cima, tocou, vendo uma micro de baixa, tocou, reverteu tendência e subiu. Ou seja, aqui é uma região de suporte, um último fundo. Então, aqui é uma região específica que a gente sabe que na maioria das vezes que o preço chegar lá, ele vai voltar a subir, certo? E esse movimento é o que a gente vai pegar, porque quando ele encontra uma região de fundo, o próximo objetivo do preço é buscar o próximo topo e posteriormente aí também, ou antes, o nível de sobrevenda. Tá? Então a gente apenas surfa nesse movimento. A região específica, como esse suporte que eu marquei aqui, pode ser um suporte, pode ser uma LTA, certo? Uma linha de tendência de alta, pode ser uma LTB, uma linha de tendência de baixa, pode ser uma resistência, um topo forte, entendeu? Então, basicamente, a gente surfa nesses movimentos, tá? Ó, a gente tem a correção, falso rompimento nesse último topo, corrigiu sobrevenda, pode ser que ele volte a descer no quê? Uma micro tendência de baixa. Passou pelo ponto de cruzamento aqui, dá para a gente trabalhar uma venda agora, entendeu? Porque identificamos uma região de topo aqui, de resistência, certo? Um último topo, onde o preço corrigiu junto com o nível de sobrevenda. Vamos pegar a venda aqui agora? Não, a gente só vai pegar a venda quando ele for começar a descer, 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 até que vai acontecer, exemplo, igual aqui, a junção das médias. Tá? Então, quanto mais o preço cair, mais vai acontecer basicamente isso daqui. Ó. Deixa eu pegar um exemplo claro aqui para vocês. Ó. Vai começar a cair, vai cair, vai cair, até que forme o ponto de entrada. A vela nascendo e buscando ali o nosso ponto de entrada, a gente pode entrar na venda, tá? Então aqui a gente precisa que ele continue fazendo esse movimento de queda para buscar o nosso objetivo, que agora já é outro, certo? O objetivo agora é qual? A própria região de fundo que a gente tinha marcado anteriormente e o nível de sobrecompra da banda de Bollinger. Então a gente vai tentar surfar nesse objetivo aqui de queda para o preço buscar esse ponto aqui embaixo. Passou pelo ponto de cruzamento, o ponto de cruzamento só vai dizer para a gente, ó, você vai entrar aqui, tá? Tô indo lá embaixo, tô indo ali cumprir meu objetivo, se quiser pegar uma carona, você vem comigo aqui. Então o ponto de entrada nosso é no cruzamento das médias centrais, que aliás, vou deixar aqui para vocês, ó, essas quatro médias, quando eu falo média, tá, pessoal, são as linhas, tá? Essas linhas do gráfico. Aqui a gente tem quatro linhas e três dessas linhas, o nível de sobrecompra, essa média laranja do meio e o nível de sobrevenda, que é essa última aqui de cima, são formadas por esse indicador, Bollinger Bands, certo? A gente utiliza na configuração padrão. Aqui na Buy Broker é só você abrir, vem aqui, procura o nomezinho, Bollinger Bands, e você já vai abrir aqui na configuração padrão, que é período 20, desvio 2. Ele já vai abrir igual o meu aqui, tá? O segundo indicador que a gente utiliza é o Moving Average Exponential, que vai ser exatamente essa linha azul central que vai cruzar com a laranja, tá? Esse indicador gera somente uma linha, tá? Que é essa azul central aqui, e também a gente vai utilizar na configuração padrão aqui da Buy Broker. Então é só você salvar esse nomezinho, quem quiser tirar uma foto aí, tá? Tira uma foto, depois vem aqui, pesquisa o nome,
pesquisa o nome aqui, abre ele, só de você abrir ele já vai abrir certinho, tá? Mas por via das dúvidas, período 9 aqui nesse indicador Moving Average Exponential, que vai gerar essa média central azul para vocês, tá? Bitcoin, deixa eu olhar aqui. Corrigiu uma região de resistência que também está bem parecido com o Ethereum. Boa visão aí, ô Diego. Podem fechar o Gold, tá? Por enquanto. Então, ó, corrigiu o último topo aqui. Basicamente uma região, praticamente a mesma análise ali no Ethereum, né? Região de resistência, último topo, corrigiu sobrevenda, tá voltando a cair. Passando pelo ponto de cruzamento pode ser uma oportunidade de venda, assim como no Ethereum aqui também, tá? Corrigiu o último topo, ó, fez um falso rompimento aqui nesse último topo, que também é uma região de resistência, corrigiu sobrevenda, voltando a cair, pode ser uma oportunidade de venda no ponto de cruzamento, tá? Ó, que no Bitcoin vai ser mais próximo, tá mais próximo, as médias estão mais fechadinhas, estão vendo? Então aqui o objetivo é basicamente o mesmo do Ethereum. Qual que é o objetivo do preço aqui? Buscar essa região de fundo do gráfico e o nível de sobrecompra. Tá vendo que quanto mais ele desce, mais as médias centrais vão se juntando. Quando formar o ponto de cruzamento, podemos ter aí uma oportunidade de venda, tá? Então vamos ficar de olho aí no Bitcoin e no Ethereum. Tô falando, ó, rapaziada que tá colando nas lives aí, ó, inclusive igual o Diegão aí, ó, já sabe analisar o gráfico com esse operacional. Então já até me alertou, Raul, olha o Bitcoin ali. Então, muito importante vocês participarem das lives, porque aqui eu não vou ficar passando só a cal, não. Eu ensino para vocês como eu pego as operações, para que vocês consigam pegar por conta própria e analisar o gráfico aí por conta própria, fazer a grana de vocês aí também, tá? Então, parabéns aí, Diego, pela visão que você teve. Tá correto. Ó, então tá bem parecido aqui o Ethereum e o Bitcoin. Ó, ainda não formou o ponto de cruzamento. Acredito eu que essa vela segurando mais ou menos aqui, a próxima vai buscar legal lá pra gente. Bora ficar de olho aí. Ethereum e Bitcoin. Atenção aí na próxima vela, possivelmente vai rolar uma entradinha de venda, tá? Vamos ver se vai buscar legal ali no Bitcoin, tá mais próximo, aqui tá um pouquinho afastado. O cruzamento acabou acontecendo aqui, mais ou menos, né? Não sei se ela esticando lá em cima vai fazer a junção das médias. Se ficar muito aberto, não dá para pegar, não. Ó, aqui tá top. Tem que só dar uma seguradinha e a próxima busca. Ficou até um pouco longe aqui para buscar no Bitcoin, mas de fato o ponto de cruzamento ficou mais ou menos aqui, ó. Talvez a vela chegando próximo, ele juntaria de novo as médias. Daria para pegar, mas já passou dos 30 primeiros segundos. Vamos ficar de olho aqui no Ethereum, tá? Possivelmente no Ethereum aí vai rolar a entradinha de venda na próxima vela, tá? Fiquem de olho. Ó o ponto de cruzamento lá em cima. Buscou aquele ponto, eu vou pegar uma venda.
Estão vendo? Exatamente o ponto de cruzamento. É lá que a gente vai dar o nosso clique. Lembrando, dentro dos 30 primeiros segundos da vela. Um pouquinho longe para buscar, faltam 7 segundos. 3, acabou. Que já não dá para a gente pegar. Mesmo se essa vela aqui for lá e buscar aqui agora, a gente não pega, porque já passou dentro dos primeiros 30 segundos da vela, dessa vela aqui. E o que acaba, ó, tá vendo? Que ela pode sim buscar lá agora, mas a gente não vai pegar. Se a gente pegar, vai jogar para a próxima vela e não é o que a gente quer. Podemos ver se essa vela aqui segura e a próxima ainda acontece o cruzamento. Ó, não ficou muito interessante não, tá? Teria que ter buscado nessa vela aqui mesmo. Vou confirmar um padrão de alta ali, se torna arriscado para a gente entrar ali, se bem que nem é o ponto exato que a gente gostaria de pegar. Então, mas entenderam novamente a análise aí que a gente fez? Tava perfeito para essa vela buscar, que infelizmente não buscou. Um pouquinho mais complicadinho agora, sessão das 4 horas aqui, ó, os ativos. Tá? Não quis buscar nem na subida e nem agora nem na descida também não quis buscar da forma que a gente queria, tá? Mas em si quero que vocês vejam, visualizem e entendam a análise que eu estou fazendo para quase pegar essas operações, tá? Só realmente faltou buscar o alvo ali do nosso clique. Entenderam certinho a análise que a gente fez, pessoal? Podem, se tiver alguma dúvida aí, pode deixar no chat, ou qualquer dificuldade que está impedindo vocês de serem lucrativos dentro do mercado hoje, manda no chat que eu vou ajudar agora a resolver essa dificuldade, tá? Seja sobre gestão, sobre operacional, sobre o emocional, que é muito importante também. Estou aqui para ajudar com minha experiência, com meu conhecimento. Você tem a oportunidade de perguntar qualquer coisa para quem realmente vive do mercado. Essa é a sua chance. Vamos esperar ele buscar o objetivo ali embaixo, vamos ver o que, que ele vai querer fazer para a gente ter novamente um ponto específico para analisar o gráfico. Então aqui no Bitcoin, a gente tem essa região de fundo. Então o preço tem uma região específica onde o preço pode corrigir juntamente com a sobrecompra, corrigir, voltar a subir e a gente trabalhar uma compra, tá? Então por isso que é muito importante nesse operacional encontrar ativos que estejam formando topos e fundos, como é o caso aqui do Ethereum, do Bitcoin, porque vai ficar muito fácil de você identificar as regiões específicas do gráfico, ou seja, as regiões onde o preço vai corrigir e vai voltar um movimento que você vai entrar no ponto de cruzamento. Então essas regiões específicas podem ser tanto um suporte, uma região de resistência, de topo, pode ser uma LTA, uma LTB, basicamente isso, tá? Não precisa de mais nada. Suporte, resistência, LTA e LTB, tá?
A sobrevenda e a sobrecompra, vocês vão utilizar sempre como confluência, nunca sozinhos, tá? Então, para você analisar a sobrevenda, a sobrevenda ela costuma funcionar como uma resistência e a sobrecompra como um suporte, mas isso não significa que é só tocar na sobrecompra e ele voltar a subir que você vai pegar no ponto de cruzamento. Não, ele tem que tocar na sobrecompra, mas também ter um suporte, uma LTA, uma LTB, entendeu? Então, o nível de sobrevenda e sobrecompra a gente vai utilizar dessa maneira, apenas como confluência, mas de fato, sim, quando o preço corrige, a sobrecompra, na maioria das vezes, ele vai voltar a subir para corrigir a sobrevenda, para ter como objetivo a sobrevenda. Da mesma forma que ele corrigiu a sobrevenda, ele vai descer vai voltar a descer para alcançar a sobrecompra lá. Então, um gráfico funciona basicamente desta maneira, quando você encontra um ativo que está formando topos e fundos, que no caso é o propício para a gente trabalhar esse operacional do ponto de cruzamento, tá? Então vamos aguardar aqui uma correção no Ethereum, no Bitcoin e no Ethereum também. Região de fundos aqui vai ficar interessante para a gente. É um ponto específico que a gente pode esperar uma correção, uma volta do preço para subir e a gente pegar uma comprinha. Ó, a partir daqui o preço começar a subir aqui, por que que eu falo que não é todo ponto de cruzamento que a gente vai pegar? Porque, ó, aqui não é uma região interessante para a gente trabalhar essa subida com o preço passar. Ele pode subir aqui, passar pelo ponto de cruzamento, pode até respeitar a entrada, mas a gente não vai pegar. A gente tem que esperar ele buscar realmente o ponto específico lá embaixo. O último fundo, a região, ó, que está bem consolidada ali como suporte. Então aqui, se isso começar a subir, passar pelo ponto de cruzamento, já não seria válido a gente trabalhar o, o back de alta aqui no caso, né? A entrada de compra no ponto de cruzamento. Ó, ainda bem que você falou, hein, Jonas? Obrigadão aí, irmão. É que eu atualizei a página e ela volta ao padrão, acho que é 20. Então, vamos ver aqui. Ethereum basicamente é a mesma coisa, tem que corrigir esse ponto específico aqui embaixo, senão não adianta o preço subir aqui, nem a sobrecompra ele corrigiu aqui. Mesmo se tivesse corrigido só de sobrecompra, não seria válido.
Pessoal, vou deixar aí no grupo do WhatsApp a aula completa desse operacional, tá? Vou mandar aí agora. Ó, no grupo do WhatsApp. Só vocês clicarem no link aí, ó, depois que acabar a live, e acessarem um site. Aí nesse site vai ter a videoaula completa desse operacional. Eu sei que às vezes fica meio muita informação em pouco tempo, né? E acaba ficando muita coisa ali para vocês entenderem, entendeu? Então, pode falar, Diego. Então eu fiz justamente essa aula aí para vocês entenderem ali com mais calma, para vocês poderem ver, rever todas. Vocês podem ver e rever a hora que vocês quiserem a aula, tá 100% de graça, tá? Então, ficou com alguma dúvida sobre a aula, pode me chamar no privado do WhatsApp aí, sempre que der. Eu tô respondendo vocês, logicamente a prioridade é para os membros da R7 Academy, e mas sempre que eu posso aí, que tá só por um tempinho, eu vou ajudar vocês também, tá? Mas a aula tá completinha ali para vocês analisarem lá. Acredito que não vai ficar nenhuma dúvida não, ainda mais participando das lives aqui já vai frisar 100% o conteúdo aí, o conhecimento para vocês. Show? Então, no mesmo site que tem a aula, vocês vão assistir ali, poder ver e rever, tem uma planilha de gestão também, só clicar e resgatar lá, tá? Deixei aí no grupo do WhatsApp para vocês. O que você faz para ajudar a sua família em benefício que o gráfico te traz? Cara, sou provedor da minha família, né? Então, eu ajudo ali, logicamente, os parentes mais próximos. Não, não que eu vou ficar, como é que eu posso dizer? Não, não são todos ali que, vamos supor, meu irmão, minha mãe, meu pai, eles nem sabem operar, tá ligado? Nem quero que eles tenham esse trabalho todo. Eu sou o provedor, então, a minha família ali, eu faço o que tem que ser feito. Mas sim, eu já, pô, diversas vezes, já passo de vez em quando umas calzinhas ali pros meus irmãos. Sessão chinesa, esses tempos aí, a gente amassou demais. Sempre daquele jeito, mas não também, pô, sou um cara mais fechado, tá ligado? Mesmo, só a família mais próxima mesmo. Tipo assim, primo de sei lá quantos graus lá, eu nem quiser ter que colar na live. Mas a minha família mais próxima aí, eu sou o provedor, mano. Estou numa fase foda, opero desde 2019. Não direto, mas conheci o mercado nessa época. Já fiz grana, perdi muito, tô voltando aos poucos. Agora, a operar e estudar, o que você me aconselha? Já sei operar. Top, mano. Você pode utilizar
esse tempo de tela que você tem, como se disse, desde 2019, não direto, mas só de, como se diz, você já sabe operar, você já tem um tempo de tela, você já tem uma certa experiência dentro do mercado, Jonas. Isso você pode canalizar essa experiência, você pode utilizar isso a seu favor. Você tem algo que muitas pessoas não têm, certo? Que é o tempo de tela, a experiência aqui e tudo mais. O que eu te aconselho é, de fato, dominar um operacional só, tá? Não fica tentando, pô, aplicar 10 operacionais de uma vez. Pega um que você sabe que é assertivo, domina ele, aprende tudo que você tem que fazer para pegar uma boa entrada com esse operacional e faz uma boa gestão ali. Utiliza uma boa gestão, se quiser depois eu posso te passar também, caso você não tenha, e vai seguindo na risca, né? Não sei se hoje você tem alguma certa dificuldade em relação a mentalidade, né, o emocional, de, pô, às vezes bater um stop, continuar operando, né, às vezes muitas pessoas têm essa dificuldade de não conseguir respeitar gerenciamento, se não conseguir respeitar ali um dia ruim, acaba entrando ali, fugindo, escapando do gerenciamento, às vezes até quebrando a banca, entendeu? Então acho que é focar nisso, entendeu? Se você hoje não tem essa dificuldade, se hoje você, o que te falta realmente é só um operacional assertivo, uma gestão, é alinhar esses pontos aí e ir para cima, entendeu? Fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias sem falhar. Lembrar que falhar não é tomar loss, falhar não é tomar stop. Você vai falhar quando você fugir da gestão para pegar uma entrada, quando você fugir dos gatilhos do seu operacional para pegar uma entrada, aí sim você está falhando. Independente se você vai lucrar ou não naquele dia, se você vai sair positivo, negativo, você vai fazer R$ 1.000, você vai perder 2.000, não importa. Você vai falhar quando você fugir da gestão e quando você fugir do gerenciamento, dos gatilhos do seu operacional, entendeu? Então, é se concentrar e fazer a coisa certa. Então, é definir esses dois pontos aí, um operacional e tudo mais. Se você quiser também, tiver disponibilidade de aparecer aqui nas lives também, a gente vai pegando operações todos os dias. Você pode pegar as mesmas operações que eu, pode também aprender um operacional, caso você não tenha um operacional definido, você pode ter um operacional definido, inclusive esse aqui do ponto de cruzamento. Eu aconselho muito você a aprender, dominar ele, focar nele primeiro, porque ele vai te gerar uma base de conhecimento muito foda, até mesmo para você aplicar outros operacionais depois, tá? Então domine esse operacional, aplica os outros depois, pode até dominar até outros mercados com a base de conhecimento que você vai aprender nesse operacional, porque não sei se você percebeu, não sei se é a primeira vez que você está colando aqui na live, esse operacional ele é muito legal porque você vai começar a entender o movimento por completo do preço, os movimentos que ele faz por completo, e não só de uma vela ou outra. Então você consegue interpretar tudo isso daqui e não fica muito com a visão muito fechada de só olhar isso aqui. Entendeu? Então você vai começar a entender, vai parar de ter medo de olhar tudo aqui, e você vai começar a entender praticamente todos os movimentos do gráfico. Ao ponto de cruzamento, de fato, é só a região que você vai dar o clique, mas olha a análise que a gente fez por trás para validar essa entrada no ponto de cruzamento. Então tem que identificar uma região específica, tem que ver como é que o preço vai corrigir aquela região, entendeu? Então esse operacional é muito foda para você ter essa base de conhecimento e depois você dominando ele, é um operacional muito assertivo, então você consegue só com ele ser consistente, ter resultado muito foda, e depois você vai, logicamente, você vai aprimorando seu conhecimento, se quiser aplicar outro operacional, aí você vai aprimorando aí seu arsenal de setups aí. Quer que eu te passe uma gestão, Jonas? Ó, vou passar para vocês aqui a gestão que eu fiquei consistente, tá? Para quem não sabe, eu fui aluno do Pessano, fiquei consistente com o operacional dele, com as 3 linhas. A gente opera até hoje aqui. Acho que essa semana a gente pegou uma entrada linda com esse operacional. Acho que foi no começo da semana. Opera até hoje, mas é básico. Isso que eu tô te falando é o que eu fiz, entendeu?
Não tô tirando do além, foi o que eu fiz para chegar no nível que eu tô hoje. Então, eu foquei em um só operacional, dominei ele, fiquei craque nele, fui utilizando uma boa gestão e fui fazendo aquilo que tem que ser feito todos os dias sem falhar. Aí eu fui adquirindo mais conhecimento, logicamente fui aprendendo outros operacionais, fui aumentando ali o meu network, então, pô, hoje eu tenho contatos ali de trader chinês ali, que faz sessão chinesa, manipulação ali, entendeu? Você vai aprimorando seu network no mercado, você vai tendo outras formas de lucrar também, entendeu? Então isso vem com o tempo. Aí, show. Ó, então com R$ 1.000, eu acho que é um bom capital para você iniciar uma gestão. E o gerenciamento que eu utilizei, que eu utilizo, eu só não utilizo até hoje porque como eu tenho que fazer várias sessões com vocês ao decorrer do dia, e eu opero bastante em contas de terceiros também, meio que eu tenho que usar uma gestão um pouquinho diferente. Mas utilizem essa que eu vou passar para vocês, tá? Então, anota aí, ó. Você vai dar sempre trabalhar com porcentagem, tá? Jamais você vai falar assim, minha meta é 50 todo dia. Então, não, trabalha só com porcentagem. Então, você vai dar entrada de 1,5% desses R$ 1.000. Tudo você vai fazer baseado no que você tem na banca. Então, pô, você vai começar hoje, tem R$ 1.000 lá na banca, você vai dar entrada de 1,5% de R$ 1.000, certo? Uh, sua meta por dia. Sua meta do dia vai ser de 3 a 5% desse capital, tá? Então, exemplo, hoje sua banca tem R$ 1.000, sua meta vai ser 3%, de 3 a 5% de R$ 1.000. Aí vamos supor que você vai operar daqui a um mês, você vai estar com um exemplo, R$ 2.100. Sua meta já vai ser 3% de R$ 2.100. Então, sempre utilizando porcentagem, tá? Assim você vai utilizar os juros compostos e vai crescendo o seu patrimônio aos poucos. Aí vai aumentando o valor das suas entradas aos poucos, entende? Eu até esperaria uma correção aqui no Bitcoin, mas tá foda, não quis nem fazer o falso. Então, ó, meta de 3 a 5% por dia, tá? Lembrando, a gestão, pessoal, não adianta nada você aplicar qualquer gestão que seja se você estiver aplicando um operacional ruim ou você esteja aplicando o operacional da forma errada. Então tem que ser um operacional assertivo, que se você aplicar ele certinho, a maioria das entradas vai dar win, entendeu? Você vai acertar mais do que perder. Então, não adianta nada você usar essa gestão aqui com um operacional meia boca, entendeu? Ou se não até usar com um operacional bom, mas não pegar as entradas no padrão correto, certo? Então, entrada de 1,5%, meta 3 a 5% dia, tá? Como que vai funcionar o stop? Stop vai ser dividido em duas sessões. O seu stop por sessão, já vou explicar, vai ser 5%, certo? E o stop por dia vai ser 10%, certo? Já vou explicar como assim, Raul, stop 10% e a meta 5%, como é que funciona isso? Calma que eu já vou explicar. Ó, então anotaram aí? Entrada 1,5%, meta por dia de 3 a 5%, stop 5% por sessão e 10% por dia. O que que isso significa? Por exemplo, você vai operar ali de manhã, pode ser qualquer horário, estou só dando um exemplo. Você vai operar de manhã, ó, vamos ficar só de olho no Ethereum aqui, se ele busca esse ponto específico aqui. Então você vai operar de manhã ali,
vai pegar suas entradinhas ali de 1,5%. Se você, como você disse aí, pegar uns Soros, você dá uma entrada, um exemplo, vou entrar com 2.000 aqui, vou lucrar 1.820 se der win essa primeira entrada. A segunda entrada eu entro com o valor da primeira entrada mais o lucro, ou seja, eu entro com 3.820 na segunda entrada. Com apenas 2 entradas, fazendo só esse primeiro nível de Soros, eu já consigo bater minha meta de 3 a 5% no dia. Então, quanto menos você se expor no mercado, melhor. Você vai dar 2 entradinhas, 3 entradinhas ali, às vezes de mão fixa, para já bater esses 3 a 5% de meta no dia. Como que funciona a questão do stop? Se você for operar lá de manhã e entrou com 1,5% ali, deu loss. Aí você entrou de novo com 1,5%, deu loss. Já deu 3% de stop. Só que é assim, pessoal. Tem que ser só entrada top, entendeu? Não adianta utilizar esse gerenciamento pegando uma entrada de qualquer jeito, faltando um gatilho ou outro. Não, é só entrada no padrão de um operacional que você sabe que é assertivo, entendeu? Senão não vai funcionar. Então, vamos lá. Se você errar 3 entradas seguidas nessa primeira sessão, se você estiver entrando com 1,5%, você vai meio que bater ali 4,5%, né? 4,5%, 5% ali, você vai parar. Bateu 4,5%, 5%, parou. Errou 3 entradas. Mano, você fez tudo certinho, entrada dentro do padrão, certinho. Você errou 3 entradas seguidas, para, não continua operando. Seu stop do dia é 10%, mas por sessão, obrigatório. Bateu 5 ou próximo de 5 ali, você já para, entendeu? Porque você já fez tudo certinho. Já pegou todas as entradas no padrão do operacional que você sabe que é assertivo. E mesmo assim, o mercado não respeitou, ainda mais 3 vezes seguidas, esquece. Não é para você continuar operando, o mercado tá ruim. Se você tiver continuar operando, você é burro, entendeu? Desculpa a palavra, mas o mercado já tá te dizendo, pô, não tô respeitando, para que você vai insistir? Entendeu? Então, nesse momento, você para, bateu esse stop de 5%, você para e vai voltar numa outra sessão. Por exemplo, você estava operando de manhã, você vai voltar de tarde, ou você vai voltar de noite, entendeu? Vai esperar o gráfico andar, vai voltar novamente. E aí você vai ter mais 5% de margem para trabalhar. Ou seja, você já vai tentar pegar somente entrada no padrão, lembra? Mais entrada. Você vai começar lá, vai bater da entrada de 1,5% da mesma forma, vai tentar buscar ali a sua meta de 3 a 5%. Vai ter vezes que você vai conseguir ali empatar o stop que você tomou de manhã nessa segunda sessão. Vai ter vezes que você vai conseguir fazer até os 3 ou 5%. Isso vai depender de acordo com as oportunidades que forem aparecendo para você no gráfico. Mas aí o que acontece? O pior cenário, o que vai acontecer? Você vai voltar de noite e vai tomar mais 3 loss seguidos. Entendeu? Então, pô, você vai ter uma sequência de 6 loss ali seguidos. Isso é, cara, se estiver aplicando um operacional assertivo, como é o caso do que a gente aplica aqui, ou qualquer outro que vocês saibam que é assertivo, muito difícil, é praticamente impossível isso acontecer. Você tomar 6 loss seguidos, entendeu? Utilizando um bom operacional, pegando só a entrada top, só a entrada no padrão. Muito difícil você bater esses 10%. Na pior das hipóteses, se bater esses 10%, o exemplo, 5% de manhã e 5% de noite, beleza, bateu os 10%, tranquilo. Volta no outro dia e recomeça tudo de novo, entendeu? Então essa gestão ela te faz ter mais margem para conseguir, às vezes, recuperar um valor de stop ali, logicamente dentro utilizando uma gestão. Então esse foi o gerenciamento que eu utilizei. Muito difícil, muito raro vocês pegarem esses 10% de stop, como falei. Pode sim acontecer, mas é muito difícil. Vai ter vezes que vocês vão bater um stop de manhã ali, um exemplo de 5%, vão chegar de noite e não vai ter nenhuma oportunidade. Vocês vão fechar o dia no 5% ali de stop. Vai ter dia que vocês vão pegar e vai fazer uma sessão de manhã, não vai ter nenhuma operação, vai fazer uma sessão depois de tarde ali, não vai ter nenhuma operação, e beleza, vai fechar no 0 a 0. Então tudo, você só vai trabalhar, você só vai dar entradas de acordo com o que o gráfico te apresentar. Se o gráfico não te apresentar nenhuma oportunidade top, você não vai pegar nenhuma entrada, tá? E lembrando, se exponha cada vez menos. Com 2 entradinhas ali fazendo Soros,
você já consegue bater essa meta de 3 a 5%. E lembrando, foi operar de manhã ali, bateu essa meta de 3 a 5%, você não vai fazer uma segunda sessão igual quando a gente toma stop, entendeu? Você vai parar por aí. Bateu a meta de 3 a 5%, vai aproveitar a vida. O malote já está no bolso, volta no outro dia. Entendeu? Então tem que ser dessa maneira. Você só vai abrir essa segunda, você só vai fazer essa segunda sessão caso você tome o stop ali dos 5% na primeira sessão que vocês fizeram naquele dia. Vai ter vezes, como eu disse, você vai bater o stop de manhã de 5%, vai voltar de noite, ou você vai, tudo de acordo com as entradas que forem apresentando para você. Ou você vai recuperar, você vai sair no 0 a 0, você vai, vamos supor, bater ali 5%, ou você vai recuperar até bater os 3 a 5% de meta, você já vai fechar no 0 a 0, ou você vai pegar e só ficar de olho aqui, deixa eu ver, Ethereum. Ó, fiquem atentos aí. Então, dificilmente, pessoal, o loss sim vai acontecer, não tem como você ser invencível aqui dentro, tá? Agora, se você focar em ser profissional e pegar as entradas certinho dentro do padrão do operacional que você dominou, se você sabe que esse operacional é assertivo, cara, muito raro a gente tomar ali seis loss seguidos, entendeu? Ainda mais em horários diferentes. Então, pô, você tomou 3 loss e bateu 5% de stop, 4,5%, 5%, tranquilo, entendeu? Você vai parar, vai esperar o mercado dar uma andada, você vai pegar um mercado completamente diferente e vai fazer a mesma coisa depois, vai aplicar certinho o seu operacional, o mercado vai estar diferente, então é muito difícil você pegar e bater stop de novo, entendeu? E lembrando, vai ter vezes que você vai entrar no gráfico, não vai aparecer nenhuma oportunidade, vai ter vezes que você vai entrar e vai pegar uma entrada só, vai pegar duas, vai pegar três, vai bater a meta, vai chegar próximo da sua meta. Você só trabalha aqui, você só dá os cliques de acordo com que as oportunidades forem aparecendo. Nada de ficar dando clique de qualquer jeito, dando clique meia boca, certo? Ah, chegou bem próximo de formar a oportunidade aqui, faltou só buscar o alvo aqui, mas eu peguei mesmo assim. Pode ser, Raul? Não, tem que ser no padrão, tá? No padrão do operacional que você está aplicando. Pegaram a visão? Então, entrada 1,5%, meta por dia 3 a 5%, stop por sessão 5%, stop por dia 10%, entendeu? Aplica isso com um operacional que você sabe que é assertivo, aplica na risca essa gestão, começa a fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias sem falhar, e quando eu falo falhar não é tomar loss, falhar não é tomar stop, falhar é você fugir da gestão, falhar é você fugir dos gatilhos do seu operacional para pegar uma entrada porque você está com pressa, tá? Isso é falhar, entendeu? Então começa a botar constância nisso, constância fazendo aquilo que tem que ser feito sem falhar, você vai viver no mercado, é inevitável. E você não vai, vamos supor, com esses R$ 1.000 que você vai começar, em um mês você não vai estar com R$ 30.000 na conta, entendeu? Você tem que entender que você vai respeitar um processo, entendeu? Então você vai respeitar o processo, você vai trabalhar com porcentagem, ou seja, suas entradas vão aumentando de valor aos poucos. Se você conseguir botar um capital maior na corretora para trabalhar, beleza. Se não conseguir, tranquilo também, tá? O importante é você trabalhar com o valor que você ali, que faz que pertence à sua realidade financeira atual. Então, nada tipo, vou pegar um empréstimo ali no banco de 20 mil e vou jogar na banca. Não, não faz isso, entendeu? Pega um dinheiro que você pode realmente usar, está disponível para isso, entendeu? Para realmente para você operar. Quanto mais você tiver, logicamente, é melhor, mas não lembre que eu falei ontem, tá? Não é o capital que vai te fazer ter resultado, é a forma como você lida com o mercado. Então não adianta nada você ter R$ 49.000 na banca e não saber trabalhar. Se você tiver R$ 49.000 na banca e saber trabalhar, logicamente vai ser melhor do que você ter apenas R$ 1.000. Mas isso não é um empecilho, não é o dinheiro que me faz ter resultado. O dinheiro ele só potencializa o meu resultado. Então aqui no caso, eu dou entrada de R$ 2.000. Com uma entrada eu faço R$ 1.820. Beleza, mas se eu fizer uma entrada meia boca, eu vou perder R$ 2.000. Então por isso você tem que se preocupar com a forma que você lida com o mercado e não com o valor que você está entrando. Se você for lidar com o mercado de forma profissional, trabalhar certinho,
quanto mais capital você tiver para trabalhar aqui, melhor, mais lucro você vai ter, mais rápido você vai crescer o seu patrimônio. Mas não adianta nada ter bastante patrimônio, bastante capital na conta aqui para operar, mas trabalhar da forma errada, entendeu? Não vai dar certo. Ó, aqui começou a fechar demais, sobrevenda e sobrecompra, e não corrigiu tão bem ali do jeito que eu esperava. Uma região não está tão específica, esse fundo aqui no Ethereum está bem melhor. E a abertura das médias também. A gente tem também um canal de alta aqui, canal de baixa, na verdade, desculpa. Pode ser rompido, mas está no limite aqui, tá? Se começar a fechar demais, acumular muito o nível de sobrevenda e sobrecompra, lembrem, começou a fechar demais a sobrevenda e sobrecompra, não fica bom para a gente trabalhar. Anotou aí, Jonas? Tamo junto, irmão. Vamos para cima. Então lembre-se, não adianta aplicar essa gestão que eu passei para vocês com operacional ruim. Senão você vai pegar stop de 10% toda hora e não vai dar certo. Tem que ser, só vai funcionar com operacional assertivo. Foi o que eu fiz. Eu aplicava, comecei ali, o primeiro operacional que me fez ser consistente ali, que me gerou de fato resultado, foi as 3 linhas ali do Pessano. Entendeu? Então era um operacional muito assertivo, que a maioria das entradas que eu pegava, aplicando ele na risca, batia o win, entendeu? Acontecia de, às vezes, pegar um stop de 10%, acontecia, mas era muito raro, entendeu? E assim eu fui crescendo meu patrimônio. É, filho, a tropa vai vir em peso, vão amassar. Vamos pra cima, irmão, conta comigo. Tá começando a fechar demais aqui no Ethereum também. Foda. Então tem que ter essa paciência, pessoal, de esperar a oportunidade aparecer e jamais ficar com pressa aqui. Pô, não tá aparecendo a oportunidade, você não vai ficar com pressa aqui, pegar uma entrada de qualquer jeito. Foquem na qualidade das entradas de vocês e não na quantidade, tá? Muito importante isso. Desde que eu comecei a focar na qualidade das minhas entradas, a minha assertividade disparou. Eu pegava, eu me expunha menos, me exponho menos ao mercado, sou mais assertivo e tenho muito mais resultado. Mais vale você pegar uma única entrada top do que 10 entradas meia boca. Sempre falo isso para vocês. Realmente, passou algumas vezes pelos nossos pontos de entrada aí. Faltou realmente só buscar de uma forma que a gente validasse ali, confirmasse a operação. Tá, pessoal? Infelizmente não aconteceu. Vamos esperar o mercado dar uma andada e voltar agora às 8 horas da noite para nossa live de operações aí novamente. Beleza? Obrigado aí pela presença de todos. Vamos para cima e até 8 horas. Fui.